tudo aquilo que é técnico, né? Tudo aquilo que puder ser automatizado, digitalizado, vai ser. Coragem. Coragem. Você tem que assumir risco. Você não precisa de coragem para fazer mais do mesmo. Só que a inteligência artificial ela vai revolucionar isso. Liderar para a mudança. E ninguém faz nada sozinho. Ricardo Zúculo é vice-presidente de vendas na Unilever. Ele possui uma carreira vitoriosa de 24 anos na companhia, onde iniciou como estagiário. Ele acredita que ser um bom líder é conectar propósito, conexões e autoconhecimento. Zuca nasceu em São Paulo e ama viajar e compartilhar momentos com a família e amigos. Ele ama pedalar e estar ao ar livre. É palmeirense e assiste aos jogos no estádio para manter a tradição alviverde. Ele é casado e pai de 2 filhos. O ser humano está passando por uma evolução. Você precisa empoderar o teu time. Bem-vinda, bem-vindo. Você está no podcast da Rumo. E hoje, então, a gente está com o Zuca, é assim que ele é conhecido no mercado, na Unilever, tem uma carreira longa, né? Dentro dessa jornada, já passou por várias atividades, cargos, temos muitos amigos em comum, nos conhecemos no jantar da Abras, foi ótimo, porque às vezes a gente, nessa correria toda, não dá tempo de se conhecer pessoalmente, a gente se conheceu pessoalmente, jantamos na mesma mesa, né? Me convidou, eu acabei jantando lá na mesa da Unilever, foi muito legal, e bem-vindo, então, Zuca, a essa conversa. Super Se obrigado, quiser falar algumas palavras aí para a turma. Não, super obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar com você. Eu já acompanho o teu trabalho faz um tempo e mais recentemente a gente teve a oportunidade de se conhecer. Então é uma honra estar com você aqui e poder trocar essa ideia. Bom, como você falou, eu estou na Unilever há muito tempo, né? Eu estou na Unilever há quase 27 anos. Comecei lá como estagiário, depois fui trainee, passei em várias áreas da companhia, logística, planejamento, trade marketing, e mais recentemente aí Recentemente não, né? Já estou na área de vendas desde 2010, né? Trabalhando com grandes equipes e tem sido realmente um aprendizado constante, né? Então, essa é um pouco da minha jornada aí dentro da Unilever. Quer dizer, uma jornada que teve um monte de mudanças, num tempo cheio de mudanças, e a gente está passando na Unilever, a gente está acompanhando aqui transformações grandes, né? Divisão em unidade de negócio. A gente às vezes olha só para a área econômica, mas nós estamos passando por muitas mudanças comportamentais, sociais, eu diria até antropológicas. O ser humano está passando por uma evolução. Algumas coisas são positivas, outras nem tanto. E tudo isso faz parte de um cenário onde a gente precisa liderar para a mudança. E esse é o tema, né, que a gente escolheu aqui para conversar. Nos preparamos para isso. E eu quero começar perguntando para você, introduzindo o tema e mais importante na mudança. É o tema inicial, coragem. 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 Nós temos que ter mais coragem do que a gente teve ano passado. A gente tem que ter muito mais coragem do que a gente teve há 2 anos atrás, porque as transformações no cenário nos levam às mudanças e para fazer mudança a gente precisa ter coragem. Como é que é isso? Como é que você lidera e como é que você conduz? Como é que você tem a coragem? Como é que você incentiva a coragem no teu time? Bom, Marcelo, acho que você pegou um ponto aí, né? É fundamental. Eu acho que o mundo ao longo do tempo a gente sempre viveu mudanças, transformações, mas sem dúvida nenhuma o que a gente está vivendo nos últimos anos é algo bem diferente, porque o ciclo das mudanças são mais curtos, né? Então a gente tem visto aí uma forma de trabalho cada vez mais intensa e que exige o que você falou, muita coragem, né? Eu acho que a coragem ela tem várias coisas por trás da coragem, né? Eu acho que a coragem
ela é uma atitude que cada um precisa olhar muito para dentro para entender como ter a coragem para tomar uma decisão, a coragem de poder ser você mesmo, né? Eu acho que esse é um trabalho que a gente vem conversando muito aqui na Unilever, e eu venho trabalhando isso muito com o meu time, de como a gente tem que ser cada vez mais autêntico para poder tomar as melhores decisões e para que a gente possa criar as relações dentro dos times de uma maneira muito mais aberta, uma maneira muito mais clara, para que as pessoas possam se sentir à vontade para poder trazer suas opiniões, para que as pessoas possam de fato serem elas mesmas. Porque eu realmente acredito que quando a pessoa consegue ser ela mesma e quando ela consegue colocar isso com tranquilidade para o seu time, para as pessoas que ela está trabalhando, é ali que ela gera o melhor dela, né? E para você conseguir ter coragem de tomar uma decisão, a coragem de poder agir da forma que você acredita, você precisa se sentir à vontade para fazer isso. Porque se você não estivesse se sentindo à vontade e você tivesse a liberdade, é difícil você ter coragem de fazer aquilo que você precisa. Então, por isso que eu acho que esse tema é um tema muito profundo e tem sido cada vez Eu mais discutido. quero desenvolver isso contigo, porque você está trazendo uma questão que eu nunca tinha ouvido antes da nossa conversa, que é a questão da coragem que nasce em você se expor, em você ser você mesmo, mas o grupo te aceitar, o chefe te aceitar e mostrar essa aceitação com as suas qualidades, que isso é muito fácil de aceitar, mas com os seus defeitos, que é muito difícil de aceitar, né? A gente espera que nossos filhos, nossos funcionários, nossos liderados, os nossos parceiros de negócios, até clientes, sejam perfeitos, que eles não sejam imaculados, né? E quando eles erram muito, né? A gente tem aquela música, né? Que quem erra muito erra feio e erra bastante, a gente começa a não aceitar. E aí o que você está dizendo é, poxa, se eu quero que essa pessoa embarque numa mudança, se eu quero que ela caminhe na direção da transformação, eu, como líder, tenho que mostrar que eu a aceito do jeito que ela é. E na prática, a gente tem dificuldade com isso. Nós, como líderes, nós temos dificuldade Muita com isso. dificuldade. E você sabe uma coisa? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, né, que é especialista em inteligência artificial. E a gente está escutando tanto inteligência artificial, né? Tá aí, não é mais um modismo, né? Quer dizer, de fato, ela vai transformar e já está transformando a forma como a gente opera, né? Dentro de vários aspectos, né? E a gente estava refletindo um pouco o quanto que a inteligência artificial ela vai trazer tudo aquilo que é técnico, né? Tudo aquilo que puder ser automatizado, digitalizado, vai ser. É uma questão de tempo, e já está sendo. O que significa isso? Que a inteligência artificial ela vai trazer uma necessidade onde as pessoas vão precisar de voltar a se relacionar e serem cada vez mais elas mesmas e trabalhando suas vulnerabilidades para que, de fato, isso seja o papel do ser humano daqui para frente. Porque tudo aquilo que é técnico, né, e acho que ao longo da jornada, né, do trabalho, desde lá da era onde você tinha ali a Revolução Industrial, onde você, a partir daquele momento, você criou um modelo de trabalho e a parte técnica sempre foi algo muito importante, né? E vai continuar sendo. Só que a inteligência artificial ela vai revolucionar isso, porque tudo aquilo que puder tecnicamente ser feito pela máquina, pela inteligência artificial, vai ser. Então, o que vai sobrar? A gente vai precisar garantir que as relações humanas e que o autoconhecimento e o conhecimento do outro seja cada vez mais importante. Então, por isso que eu acho que esse é um negócio que está vindo cada vez mais à tona, e se a gente olhar nas grandes organizações, vou falar pela Unilever, nos últimos anos tem sido um tema recorrente, né? A gente nunca ouviu falar tanto, né, de como você precisa se conhecer melhor, de como você precisa conhecer
a pessoa que você está trabalhando para entender o estilo dela, a história dela, para que você consiga, de fato, desenvolver relações que sejam sinceras, sejam profundas. Né? Eu acho que outro tema que a gente está escutando muito, né, e a gente vem também falando bastante disso, é a história da segurança psicológica. O que é segurança psicológica? É você estar num ambiente onde, de fato, você pode ser você mesmo. Né? E aí, quando você cria esse ambiente onde você consegue falar o que você pensa, você conhece melhor a pessoa que está do lado, você se relaciona de maneira mais profunda, colocando as suas vulnerabilidades, né, no jogo, porque é aí que as coisas realmente ficam mais autênticas, ficam genuínas, a performance acontece. E eu tenho vivido isso muito na Unilever, né? Isso está ligado com performance, porque muitas vezes a gente escuta isso, relações, mas está ligado com performance, que quando você está realmente conectado com aquilo que você acredita, engajado, sendo você mesmo, você performa melhor, né? Porque você está... Você sabe que essa ideia da segurança psicológica, ela é fruto de uma pesquisa que foi feita no Google. Para quem está ouvindo, vendo a gente, fazendo um parênteses e fortalecendo a posição que o Zucca está trazendo, o Google fez uma pesquisa extensa, muito detalhada, tem centenas de milhares de funcionários, e de todas as teses e indicadores que eles pesquisaram que gerava de fato performance, se concentrou nesse ambiente psicologicamente seguro. Então, você criar esse ambiente onde as pessoas se sentem seguras sendo elas mesmas é o único indicador geral de performance hoje cientificamente provado. Óbvio que você pode gerar performance de várias outras formas, mas esse é um pré-requisito. Um ambiente onde não há segurança psicológica, as pessoas não podem ter segurança psicológica que ninguém bate em ninguém, ou enfim, ninguém xinga, não é isso. É um ambiente onde você pode ser você mesmo e é aceito pelos seus colegas sendo você mesmo. Eu quero pegar um gancho da performance, mas para falar um pouco de criatividade. Por quê? Porque para coragem, você não precisa de coragem para fazer mais do mesmo. Não precisa de coragem, você só precisa de tempo para ir lá fazer mais do mesmo, que é o que a gente vê em muitos lugares. Fazer mais do mesmo. Puxa vida, os resultados não estão vindo. Então, vamos fazer muito mais do mesmo. Né? Vamos trabalhar mais, vamos nos dedicar mais para fazer o mesmo. Ontem eu estive visitando um amigo, e eu acho que posso até falar, né? O Maurício, e lá na Minalba, e ele me trouxe uma história, ou na verdade eram duas histórias, onde ele fez uma mudança muito forte e transformou o negócio completamente positivamente. Mas eu vou dizer para você, foram mudanças de extrema coragem, porque essas mudanças exigiram uma transformação no negócio dele que poderia ter dado muito errado, ficou muito diferente do que era. Ele não insistiu no mais do mesmo. Então, o que eu quero dizer para você é, puxa vida, se você está falando de coragem para mudar, mas para mudar para o quê? Então, o que você espera da sua equipe que ela use essa coragem para fazer o quê? Que tipo de novidade você cobra, que você pede, que você espera da sua equipe? Excelente, Marcelo. Eu acho que aí tem um tema cada vez mais, né? A gente está vivendo num mundo de incertezas, né? Hoje a gente não tem certeza das coisas, né? Cada vez mais por esse dinamismo e essa mudança, a mudança do consumidor, né? Que está cada vez mais digital, né? Mudando a forma como ele se comunica, a forma como ele é influenciado, né? Antigamente você fazia uma propaganda ali, você colocava na televisão, né? Quando você ia fazer o marketing tradicional, colocava ali na novela das 9, ali no Jornal Nacional e pronto, né? Você tinha ali... Hoje mudou completamente. Hoje você tem ali as pessoas conectadas 100% do tempo, onde você tem muita informação, influencers, né? Isso sendo muito
óbvio, constante na vida das pessoas. Então, assim, você tem cada vez mais incerteza, né? E você está cada vez mais ali tendo que assumir risco, né? Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que quando você não tem certeza absoluta das coisas, você tem que assumir risco, né? Então, o que eu espero do meu time é que ele não precise ter certeza de tudo para tomar as decisões e assumir os riscos, né? O que eu estimulo é que as pessoas possam, de fato, a gente fala, né, com 70% de certeza, vá em frente, né? E vamos colocar energia, e se der certo, muito bom, se não der, tudo bem, a gente volta, corrige rápido e acha um outro caminho, né? Porque eu acho que o importante é criar esse ambiente onde as pessoas possam assumir os riscos, que elas possam errar rápido para arrumar rápido. Acho que a pior coisa é quando você fica procrastinando a decisão para poder depois tomar uma decisão tardia, que ali, quando você tomou a decisão, já passou, você já perdeu o momento, e é pior, muito pior do que você tomar uma decisão rápida, mesmo que você não tenha 100% de certeza, e depois corrige rápido, né? Então, acho que esse é um caminho que eu acho que é importante. A outra coisa que eu espero ali, que você perguntou, né, Marcelo, à medida que você cria esse ambiente de segurança psicológica, as pessoas têm coragem de assumir risco, as pessoas têm coragem, de fato, de serem elas mesmas, né? Isso é um trabalho que... Eu até brinco, né? Quando a gente compara com as crianças, né? A gente fala que a criança, ela ousa para saber quem ela é, né? O adulto, ele precisa saber quem ele é para ousar, né? E eu tenho falado muito isso porque é um trabalho muito introspectivo, né? Para você também se conhecer para tomar essa decisão, para você poder colocar realmente quem você é nas coisas que você faz. E a partir do momento que você tem essa liberdade de agir, né? Você vai ser mais criativo, você vai poder achar novas soluções, eu não tenho dúvida disso. Eu posso citar alguns exemplos aqui de coisas que eu tenho visto com o meu time, né? De pessoas que estavam ali, às vezes com medo, né? De tomar uma decisão, medo de ser criticado. E eu tive pessoas que eu tive conversas muito francas, honestas. Não, vai em frente, tamo junto. Usa aquilo que você acredita para o bem do negócio, porque uma vez que você define a estrutura e você dá a estratégia está clara e você dá a visão, a pessoa entende o que ela precisa fazer, qual é o papel dela. Ela tem que ter a dor de dono de poder ir lá e fazer o negócio, mas ela precisa sentir a vontade para fazer isso, sabendo que se ela errar, ela vai ter alguém suportando ela. E eu tive casos aí de pessoas que foram lá, né, em negociações, por exemplo, com grandes clientes. Eu tive um caso muito legal lá no Nordeste, na época que eu trabalhei, cuidava da região Nordeste, um cliente super importante nosso, onde a negociação não estava fluindo, e eu dei liberdade para a pessoa ir lá, dentro do frame que a gente definiu, falar, faz o que você acha que tem que ser feito, você sabe qual é a estratégia, você sabe qual é a nossa visão, toma a decisão que você tomar, mesmo que ela fira algum princípio do ponto de vista sistêmico, o processo, eu estou com você para a gente ajustar o processo e fazer acontecer. Ele foi lá, achou um novo modelo de estratégia comercial, aplicou e a gente teve que, obviamente, voltar para dentro para corrigir o que precisa para viabilizar aquilo que ele precisava. Mas ele teve... Olha que coisa interessante, né? Que eu estou entendendo o que você está dizendo. Você, o par da coragem é a autonomia. Então, você, como líder, dá essa autonomia, mesmo que ela gere uma transformação na estrutura da organização. Porque é fácil dizer que está tudo sendo mudado e que a gente tem que atender ao cliente. Isso aí todo mundo fala, tudo beleza. Só que a organização está estruturada, tem esse sistema de trabalho que foi montado para atender até o mês passado, até o ano passado, quando as coisas eram diferentes. Agora, a situação mudou, esse mês mudou, e precisa ser tomado na linha de frente uma nova posição. Olha, vamos refrasear, vamos fazer diferente. Só que eu, como diretor, eu estou longe, então eu tenho que confiar em você. Então você faz, traz, e aí o que você está dizendo? Eu estou invertendo a posição. Eu estou ajustando a estrutura para as necessidades de campo à medida que eu dou autonomia. Então eu me aproximo do cliente e dou uma posição. Isso é muito importante. E é um paradigma novo. É um paradigma novo, por quê? Porque isso exigiu a coragem dele, na comunicação com você,
e exigiu a sua coragem também de ser muito mais flexível e comprar brigas internas para que o negócio aconteça na velocidade que ele precisa acontecer. É exatamente isso, mas eu acredito muito nisso, né? Na descentralização das coisas, da descentralização do poder. Você precisa empoderar o teu time, as pessoas, para que elas possam ir lá e tomar as decisões. Agora é óbvio, né? O tio do Homem-Aranha já dizia: grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, é o que você falou, a autonomia, ela é isso, né? Você ter liberdade para operar, se sentir seguro para tomar as decisões, saber que se você alguma coisa não der certo, você está suportado e estamos juntos na jornada, mas obviamente você tem a responsabilidade de fazer a coisa certa e também, se amanhã tiver que corrigir alguma coisa, e a gente vai corrigir, mas você precisa ser responsável por aquilo. Aquilo que eu falei, você precisa definir muito claro qual é o framework ali, né? Qual que é a visão, qual que é a estratégia. Dentro desses princípios, você opera e você tem responsabilidade para operar. Então, acho que essa nova mentalidade, né, que eu falei, a dor de dono, das pessoas de fato se sentirem donas daquilo que elas cuidam, né? Então, seja dentro na estrutura de vendas, né, que você tem, no caso aqui da Unilever, tem pessoas no Brasil inteiro, né, de forma remota operando, elas precisam ter clareza do papel delas, clareza de qual que é a visão do negócio e ter o suporte para tomar a decisão, né? Tendo essa autonomia que a gente está falando e assumir as responsabilidades também, né? E no final, é o que a gente está falando aqui, o tema é como a gente lidera a mudança. A mudança você pode tratá-la de vários aspectos. Pode ser uma mudança estrutural, inclusive a gente está vivendo isso agora na Unilever, de uma mudança importante de estrutura, algo mais sistêmico. Como você disse, mudanças que acontecem no dia a dia ali, na relação que a gente tem com os clientes, que eu preciso ter essa leitura do que está mudando ali dentro do cliente para poder tomar a decisão certa, suportar ele para não perder o timing das coisas e fazer a coisa acontecer. Então, não tem jeito, né? Numa companhia grande, onde você tem muitas pessoas trabalhando, né? E você precisa garantir que as coisas sejam ágeis, né? Porque esse é o grande desafio das organizações, né? Como fazer com que as decisões sejam tomadas de forma ágil, veloz. Não tem outro jeito. Você tem que descentralizar. Né? Se a gente achar que a gente no mundo de hoje vai conseguir centralizar, vir tudo para uma pessoa e continuar com aquele modelo hierárquico, que o chefe é o cara que sabe tudo. Né? Definitivamente não é isso. Quem sabe de um determinado tema lá na ponta é quem está lá, quem está operando, quem tem essa visão de dono, que você precisa criar isso na pessoa para que ela se sinta, né, encorajada, empoderada para fazer o que precisa fazer. Né? Então, eu acredito muito quero nesse modelo. aproveitar essa posição que você está falando em relação ao empoderamento. A gente começou com a coragem que tem a sua raiz na aceitação dos meus lados positivos e negativos. Então, eu tenho permissão para errar e permissão para debater o meu erro e ajustá-lo rapidamente. Aí sim eu tenho coragem para enfrentar o medo de ser rejeitado, o medo de não ser aceito. Então, essa coragem não é a ausência do medo, é a possibilidade de enfrentar o medo. E aí você trabalha isso com a autonomia, e você não usou essa palavra, mas ela está por baixo de tudo que está sendo dito, que é a confiança. Né? Eu entrego confiança para que a coragem surja. Nesse processo, eu queria entrar no segundo tema, então estou fechando coragem e entrando no segundo tema, que é a colaboração. Você, dentro do exemplo que você citou, dessa negociação que foi feita com o cliente, você falou de 3 partes. Você falou do teu agente, do teu gerente, enfim. Você falou do cliente e você falou da organização interna. Então, dentro desse ciclo, você obviamente tem uma conexão, você tem uma colaboração necessária dentro dessa jornada. Como é que você vê isso na mudança? Então, ok, vamos fazer a mudança. Eu vou para o mercado, eu percebo a realidade, tenho coragem, proponho com autonomia uma mudança.
mas aí eu tenho que executar a mudança. E aí que a coisa começa também a bater de frente com a nossa mania de fazer mais do mesmo. Exatamente. Eu acho que você trouxe um tema, né? A gente conversou um pouco sobre essa colaboração, né? Definitivamente, estou mais do que convencido que ninguém faz nada sozinho, né? E acho que a gente só vai conseguir mudar, a gente só vai conseguir evoluir, entregar resultados se a gente tiver de fato colaboração, ainda mais no momento onde você precisa projetar o futuro para entender o que vai mudar e você criar confiança, né, em toda essa cadeia, né, na relação que você tem com seus clientes, para dentro, com a tua equipe, para que todo mundo esteja engajado na mesma causa. Né? Então, eu gosto de citar um exemplo que eu acho que ele é bem bacana, né, e trazendo um pouco essa visão de como conectar o que você acredita com o que você precisa fazer agora para poder chegar lá, né? Então eu gosto muito disso, eu tenho estudado muito isso, né? De como você cria um exercício onde você projeta o futuro, né? Baseado em indícios claros que você tem, de pistas que estão acontecendo agora, onde você projeta o futuro, sonha com aquilo, que não necessariamente é fato que vai acontecer, mas você projeta talvez alguns futuros, né? Eu gosto de falar futuros, né, no plural, porque existem vários São futuros cenários possíveis, diferentes. são cenários diferentes, mas a hora que você faz essa projeção, você fala, legal, eu acredito que é para cá que a coisa vai. Então agora como que eu venho para o momento presente e construo as alavancas para poder chegar lá? E mais do que chegar, liderar a transformação, liderar a mudança, né? Porque aí é uma escolha. Você pode ser alguém que vai seguir a mudança e alguém está fazendo, você vai seguir, vai copiando e você vai se ajustando, ou você pode liderar essa transformação. Né? Então, dentro desse conceito, eu lembro de um caso que a gente teve em 2018, né, mais ou menos, 2019, onde se falava muito do uso de dados, né? Os dados como alavancador dos negócios, para a gente poder dar velocidade nas decisões. Ainda tem gente fazendo essa transição, né? E estamos no meio da transição, assim. Ainda estamos fazendo essa transição. E aquele negócio, né, Marcelo? Hoje os dados, ele cada vez mais, né? Isso está mais nos últimos anos aí cada vez mais evidente. Ele é a grande matéria-prima, né? É o novo petróleo, né? O dado, ele, para você ter o desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial, robótica, se você não tiver os dados, não acontece. Então, né, o mundo está mudando porque a base de dados de informação ficou tão, né, os grandes data lakes aí que a gente tem para poder conectar isso e transformar isso em ações. Então, lá em 2018, 2019, a gente começou a estudar isso. Falou, não, esse é o futuro, a gente sabe que vai para cá. E a gente quer liderar esse movimento. Só que naquele momento, quando você se relacionava com os nossos clientes, né, os varejistas, e a gente começava a falar sobre esse assunto, a primeira reação era assim, por que você quer meu dado? Porque o dado, ele, sim, ele também tem um pouco do lance do poder, né? Não, o dado é meu, você vai pegar esse dado para usar contra mim numa negociação, aí você vai usar isso. Era esse o ambiente que a gente vivia. Falou, a gente precisa transformar isso, né? E a gente precisa trazer esse varejo para se engajar junto com a gente. Então, o que a gente fez? A gente contratou uma empresa especializada em dados, em cultura de dados, que naquele momento ainda não se falava tanto. E a gente convidou, a gente fez um assessment, né? Com os nossos principais clientes, a gente convidou os clientes, falou, tem essa empresa que a gente contratou, a gente queria oferecer para você, né? A gente pagou para isso, foi um investimento que a gente fez, para que os clientes tivessem acesso a essa consultoria para entender como que eles usavam os dados dentro da empresa deles e como isso, de fato, era uma cultura. E aí, o resultado, obviamente, foi um resultado que, no geral, colocou todo mundo no nível muito baixo de como o dado era trabalhado, de cultura. E a gente tem um workshop que a gente faz com esses clientes. Todo ano a gente vai para um lugar do mundo para falar de tendências, de pensar em futuro. E nesse ano a gente falou assim, a gente precisa levar em algum lugar onde a gente vai mostrar para eles como que os dados podem ser utilizados para o bem dos negócios, né? De maneira colaborativa, e como isso, se é bem feito e você cria uma relação de colaboração e confiança, os resultados podem ser magníficos. Então a gente levou os clientes para os Estados Unidos e a gente fez uma imersão em várias
inclusive com o governo americano, né, com outras empresas de lá que já usavam os dados para o bem do negócio. E a gente foi lá envolver os clientes e falou assim, olha aqui, dá para fazer. Agora a gente precisa criar isso junto, a gente precisa confiar um no outro aqui, porque o objetivo final é garantir que a gente vai ter uma performance melhor como negócio. E não porque eu vou usar isso contra você, pelo contrário. Se a gente não trocar isso e a gente não começar a trabalhar de maneira integrada, né, criando essa colaboração, a gente não vai chegar no futuro que está aí na nossa frente. Está acontecendo isso. Então, foi um trabalho de engajamento, de trazer todo mundo para a mesma página, para embarcar e agir agora, né? Então, a gente começou a ter trocas de informação mais constantes. A partir dali, a gente começou a ter trocas de informação constantes, a gente começou a usar os dados para poder construir planos de negócio mais robustos, a gente começou a levar nos nossos JBPs com os clientes os dados como ferramenta para poder, baseado naquilo, tomar as decisões melhores. E a gente também criou dentro da Unilever uma estrutura, né, que a gente chama de Data Hub, que é uma estrutura que faz com que a gente consiga capturar esses dados dos clientes, os dados de sellout, de venda, e transformar isso em algo tangível, né? Seja nas negociações com os clientes, mas também como a gente começou a preparar o nosso time de vendas, e a gente tem feito isso desde então de maneira muito intensa, para saber usar os dados, para poder diagnosticar o que tem que ser feito para levar isso para o cliente. Então, até te interrompendo um pouco, o que eu quero que você fale depois da questão da aplicação, mas queria voltar um pouco atrás e pincelar alguns pontos muito interessantes que você trouxe. Quando você fala de colaboração, você contou a história, né? Peguei os clientes, levei para eles verem como é que é aquele ponto, a minha visão, né? Criei uma visão, estruturei um cenário. E aí, ao invés de eu ir lá pregar para as pessoas, eu ir lá para evangelizar essas pessoas, na minha visão, eu não fiz isso. O que eu fiz foi levá-los para eles verem o que eu tinha visto, a base da minha hipótese, a base da minha escolha por visão, para que eles vissem também e na conversa com eles pudessem compreender o que eu compreendi da realidade e, eventualmente, eles saíssem com a conclusão deles. Que, nesse caso, foi igual à sua, né? Mas eu achei, número um assunto de muita coragem, no sentido de que você entendeu que não adianta ficar convencendo as pessoas dos grandes cenários de futuro. Elas têm que ver por si só e elas têm que chegar a essa conclusão por si só, de que a gente está indo naquela direção. Número 2, você fez um investimento. Você teve a coragem, mas você também teve a ação de investir e levar as pessoas para verem em loco aquilo que as levaria a tomar uma decisão ou a perceber a realidade do mesmo jeito que você fez. E o número 3, você falou, você fez... seguiu com o investimento e executou o princípio da transformação para que eles pudessem embarcar junto com vocês sem ter todo o trabalho de montar a estrutura. Você montou a estrutura e eles embarcaram junto com você com muito menos risco. Você reduziu o risco deles. Porque você entendeu que eles estavam engajados, não porque você explicou, mas eles estavam engajados porque você mostrou para eles a base, você mostrou para eles a origem da sua decisão, a origem. Tudo isso é um exemplo de colaboração muito interessante, muito mais profundo do que eu chegar e pedir, olha, eu vou te dar tanto e você me faz isso. Isso aí é transação, não é colaboração. Exatamente. Acho que essa visão do que você trouxe agora, né, de sair dessa visão de transação, transacional, para de fato um modelo colaborativo onde as pessoas acreditam naquilo que elas estão fazendo, né? Acho que e aí é um pouco do que a gente estava falando anteriormente, né? E terem coragem para poder embarcar nessa nova jornada, para que você consiga ir quebrando também as barreiras, porque não é simples, né? Então a gente está nessa, Marcelo, desde esse exemplo que eu estou dando, tem outros, mas
desde 2018, 2019, a gente está em 2025 e a gente ainda está aprendendo, a gente ainda está desenvolvendo. Cada mês que passa, cada ano a gente evolui um pouco mais e, obviamente, de maneira conjunta. Então, todo mundo acaba enxergando os benefícios. E depois que você dá o passo, é impressionante como você olha e fala, como eu podia operar sem isso, né? Como que era antes, né? E é impressionante como muda. E aí a mudança está feita, né? Depois você vai aprimorando e vai evoluindo. E cada vez mais isso vai acontecer, né? Como a gente começou a conversa, os ciclos das coisas vão ser mais curtos. A gente precisa... Agora, você ia começar a falar sobre a utilização dos dados pela tua equipe, né? Que é um tema muito importante de colaboração. Que uma coisa é, puxa vida, você pode me dar os dados, eu quero ter os dados, nós vamos trabalhar junto, nós vamos executar, aí tem aquela dificuldade, você levou a turma para fora para eles chegarem à conclusão, para eles verem que eles poderiam crescer muito mais fornecendo os dados. Então, mas na hora de executar, na hora de botar a mão na massa e fazer diferente, e chegar, olha, a nossa negociação não vai ser do jeito que era. Eu estou com os dados aqui, e nós não vamos mais fazer um stick e puxa com o outro. O que nós vamos construir o crescimento da categoria juntos. Eu vou te apoiar nesse processo. Como é que foi essa transição desse modelo, eu estou até sendo repetitivo, mas transacional para o modelo colaborativo? Porque essa é a grande mudança, é a base de toda mudança do futuro, é essa, você tem que trabalhar de forma colaborativa. Não, eu acho que foi um movimento que começou ali nesse período, até um pouco depois, né? A gente começou a coletar esses dados dos clientes, aumentar a nossa base de dados. E aí acho que a primeira coisa aí, Marcelo, foi construir a infraestrutura necessária para que isso acontecesse, né? Porque não adiantaria também eu começar a cobrar o times e começar a falar se a infra não tivesse bem feita. Então a gente criou uma infraestrutura muito forte, tanto do ponto de vista de como a gente ia trabalhar esses dados que estavam coletados. Então a gente criou uma área dentro da companhia que coletava o dado e trabalhava o dado para poder disponibilizar o dado para as pessoas, né, seja para dentro da Unilever, para os próprios clientes, para a gente poder trabalhar nesse sentido. E aí, com essa infraestrutura montada, que também foi um grande investimento que a gente fez, né, não foi algo que aconteceu também do dia para a noite, teve um planejamento para que isso acontecesse, a gente conseguiu criar o ambiente favorável para que a gente começasse a falar com as pessoas sobre isso. Então, a gente começou a embarcar as pessoas num processo de liderança mesmo, né? Aí toda a equipe, né? Todos os diretores, todos os líderes dos negócios embarcados nessa agenda, entendendo o porquê daquela transformação. Acho que isso é importantíssimo, né? Às vezes a gente esquece, a gente começa a fazer um movimento sem as pessoas que estão ali entendendo o porquê que a gente está fazendo tudo isso. Então, teve um engajamento feito muito forte, né? Através de momentos de equipe, de treinamentos, de envolvimento, para que as pessoas entendessem o porquê daquilo. E a partir do momento que ela entende o porquê e o benefício que aquilo pode trazer para ela pudesse começar a utilizar as ferramentas que foram desenvolvidas em prol do negócio dela mesma. Porque ela começou a perceber que uma discussão que muitas vezes era embasada ali de maneira transacional, de maneira empírica, começa a ser tomada uma decisão muito mais assertiva, o resultado começa a vir, você começa a perceber que tem muito benefício por trás disso, né? Então, acho que foi um processo, né? A gente chama o change management, né? Então, você tem toda a parte da infraestrutura que foi necessária, que é uma coisa mais técnica, que requer investimento, requer a coragem de fazer as coisas na frente, né? Para você poder preparar. E, junto com isso, um trabalho de change muito forte na nova mentalidade de como operar, quais são os benefícios e como isso você vai ao longo do tempo vendo que aquilo realmente é importante. Aí é aquilo que eu te falei. Hoje você olha e fala, putz, como que eu operava antes sem isso, né? Não dá. Mas, olha, eu estou entendendo que você já entrou num terceiro ponto que é fundamental. Então a gente começou com coragem para inovar, coragem para fazer diferente, coragem para fazer de um jeito inovador que as pessoas não estão preparadas. Então, eu vou fazer sem estar preparado. Segundo ponto, você faz a colaboração. Eu me preparo.
olha, eu tive essa ideia, quero fazer desse jeito, vamos fazer juntos, vamos avançar juntos, vamos trazer essa turma. E aí a terceira parte é, vamos fazer isso porque nós vamos ter uma recompensa. Então, dentro dessa cadeia que você traz, né, de liderança para mudança, essa é a sua forma de executar, sua forma de liderar a mudança, você está dizendo o seguinte, puxa vida, eu estabeleço a colaboração, mas eu coloco claramente quais serão as recompensas para os envolvidos. Exatamente. Isso é fundamental, Marcelo, dentro desse processo, porque as pessoas, é aquilo que eu falei no começo, você tem a visão, você constrói onde você quer chegar, mas precisa ser tangível no curto prazo. Aí você começa a fazer a transformação. Se não for tangível, qual que é a tendência? É ficar de lado, né? Porque assim, o running do negócio, porque tudo isso que eu estou te contando, né? A gente não falou isso, né? É com o pau comendo. Né, tendo que entregar resultado do mês, estimativa. Então, assim, você tem que ter um olho no curto prazo para poder entregar o resultado, ao mesmo tempo que você tem que transformar. Né? Então, a gente fala muito da ambidestria. Né? Hoje em dia, você tem que estar ali jogando com as duas pernas, batendo de esquerda, batendo de direita. Você tem que estar preparado para entregar o curto prazo e também fazer a transformação. Então, quando você começa a falar nesse movimento que vem aqui paralelo, né, ao running do negócio, você precisa começar a ter as recompensas. Seja a recompensa do benefício do que a ferramenta e o novo modelo traz em ficar mais ágil, mais fácil, né, e você ganha ali produtividade no teu trabalho, seja na recompensa financeira também. Né? Então, o que a gente fez? À medida que a gente começou a ter o dado de sellout, a gente começou a colocar isso dentro da operação e as pessoas começaram a ser cobradas disso, isso virou remuneração variável do time. Então, você tinha ali uma remuneração que era, por muito tempo, baseada só no selim, ali na venda, e a gente começou a incrementar o variável com informações de sellout, e o vendedor, a equipe de vendas, começou a ser remunerada por isso. Então, ela começou a entender, olha, é legal, bacana, entendi a visão, e é tão sério que eu estou agora, parte da minha remuneração, e hoje mais do que a metade da remuneração da equipe é baseada nisso, porque ele tem que entender e saber que aquilo ali realmente é relevante e vai levar ele para um outro lugar. E não só com a equipe de vendas nesse caso, mas também os próprios clientes. Então, o que a gente fez? Por mais que os clientes estivessem embarcando nessa, ainda tinha um certo ceticismo de, mas será que você vai usar isso da maneira correta? Será que você não vai usar isso? A gente foi criando, a relação de confiança foi amadurecendo. Hoje a gente está num nível muito superior, mas naquele momento era importante também colocar uma alavanca de negócio que estimulasse isso. Então, a gente fez escolhas, né, dentro dos nossos acordos comerciais, de também colocar isso como uma alavanca de investimento na operação, né, do ponto de vista da troca de dados, para que aquilo também fosse visto como algo que a gente quer investir, que a gente acredita tanto que a gente está colocando como uma alavanca comercial. E, obviamente, isso estimula os próprios clientes lá, legal, então vamos junto, tem aqui um benefício, então se eu tinha alguma dúvida, vamos lá, não tenho mais, vamos junto. Olha, eu gosto do que você fala, porque na prática, o que acontece normalmente? Você tem uma visão, você tem até a coragem de colocar essa visão, você chama as pessoas, eventualmente você as doutrina, você as convence de que a colaboração ela é fundamental, principalmente se você está resolvendo um problema muito grave. Mas na hora da execução, que normalmente esse processo é longo, é uma transformação que toma tempo, que leva muita energia, leva muito tempo, mais do que o previsto, inclusive. Então, a gente tem uma previsão, vamos fazer isso aqui em 3 meses, e aí vai virar 9 meses. No decorrer desse tempo, as pessoas tendem a desistir, elas tendem a abandonar a transformação. Então, no final, elas voltam, e a gente conversou sobre isso, você trouxe isso, elas voltam ao fazer mais do mesmo. Puxa, foi legal, mas está muito difícil, esse negócio não está dando o resultado que a gente imaginou. Por quê? Porque a recompensa foi postergada para o resultado final. E aí você traz essa ideia, que para mim é uma ideia interessante, que a gente não pode fazer isso. Isso é proibido.
Eu tenho que trazer a recompensa ou parte dela para fases iniciais, quando as pessoas tendem a desanimar, elas tendem a pular fora do barco, a não se engajarem. Porque, olha, nesse início, você precisa daquela coisa da energia de ativação, né? Aquele impulso inicial para que o processo realmente se desenrole. Eu achei interessante você, ao invés de se concentrar só no resultado, no indicador de resultado final, você trabalha, olha, tem alguns indicadores que eu vou te reconhecer para que você faça essa largada, e aí eu vou te reconhecer mais, óbvio, quando chegar o resultado do indicador de vendas, de lucro, de margem. Mas antes eu vou trabalhar com você um reconhecimento caso você libere o dado, caso você faça o JBP de forma adequada. Claro, você cumpra o nosso JBP, sei lá, 80% do combinado. Antes até do resultado acontecer, eu estou te reconhecendo para te dar gás, te dar energia, para que você percorra toda a jornada de implementação da mudança. Sem dúvida. É isso, Marcelo, e acho que qualquer mudança, né, ela é exatamente o que você falou. É mais fácil não mudar. É mais fácil você ficar ali na tua zona de conforto, fazendo mais do mesmo. Só que não necessariamente você vai trazer incrementalidade, você vai conseguir realmente liderar uma transformação se você não tiver, primeiro, acreditar naquilo que você está fazendo. Então, por isso que eu falei bem no começo, né? As pessoas precisam acreditar nisso, elas precisam estar engajadas, elas precisam estar confiantes de que esse também é um movimento. E você precisa ter resiliência no meio do processo, né? Resiliência e disciplina. Porque se não tiver resiliência e disciplina, a chance disso ficar de lado é rápido, né? É o que você falou. Num primeiro mês, segundo mês, o resultado não veio, aí fica aquele negócio do curto prazo. Então, o grande desafio, na minha visão, né, na minha humilde opinião aí sobre o desafio das organizações nesse momento, é como lidar com os desafios do curto prazo, ao mesmo tempo que, se você não se movimenta para se transformar, para evoluir, você vai ficando para trás. E a tendência natural das pessoas, das organizações, é olhar o curto prazo, né? Porque é onde o bicho está pegando, é onde no final onde os acionistas, os donos dos negócios estão te cobrando ali para que a coisa aconteça. Só que se você não se prepara, uma hora você vai perder, né? Então acho que para quem tem essa mentalidade de jogar para ganhar, né, e não jogar para se defender, tem que ter isso, né? Você tem que ter esse olhar, você tem que ter resiliência, disciplina e planejar a transformação e fazer com que todo mundo se sinta de fato participando disso. Acho que esse é um outro ponto importante, né? A sensação de pertencimento. Porque se você não sente que você pertence àquilo, a chance de você desistir, de não dar teu melhor, de não ter resiliência é muito alta. Você precisa sentir, o ser humano precisa se sentir pertencente. Isso faz parte da nossa essência, né? Você precisa se sentir pertencente àquilo para que você realmente faça a coisa acontecer. E de forma conjunta, de forma colaborativa. Isso é uma das necessidades neurais básicas do ser humano. Nós temos 5 apenas, e pertencimento é uma delas. Agora, esse ponto que você está trazendo, eu tenho conversado muito com as pessoas sobre, puxa, você fez uma transformação, você tem um resultado incrível, você documentou isso, você fez reconhecimento das pessoas que, pô, não deu, a gente viu, agora está dando resultado, está maravilhoso. Então, olha, daqui a 2 anos vocês nem vão lembrar o que vocês fizeram e vão perder uma oportunidade de sedimentar e fazer florescer novas transformações. Por quê? Porque a gente não tem o hábito de comemorar e amarrar esse pertencimento a todos que participaram. Parece que só uma pessoa, o diretor ou o presidente, ou sei lá quem, resolveu e fez, e sozinho fez tudo aquilo. Isso é impossível. Então, essa perspectiva de pertencimento que você está trazendo, que obviamente ele se conecta com a colaboração, né? Então, eu quero chamar a atenção para essa questão da comemoração, do momento documentado, que possa ser revisto, puxa, nós construímos, vamos contar a história da vitória que a gente teve.
Não é uma festa de comemoração e acabou. Não, eu quero montar essa história, quero publicar essa história, para que a gente, na hora que a gente estiver desanimado com a próxima mudança, A a gente gente lembre do volta que a gente fez. Ó, você pegou um ponto muito importante aí, Marcelo. Eu concordo 1000% com você. E essa é uma grande preocupação, né? Acho que todo líder, né, ele precisa ter. Acho que como você, mesmo nos momentos, e eu vou dar um exemplo real, né, do que a gente está vivendo hoje, né? A Unilever está fazendo uma grande transformação, né? É uma transformação que está mudando a estrutura, né? A gente já verticalizou os nossos negócios, né? A Unilever tinha uma equipe de vendas única, né? Que tinha ali uma visão mais generalista, né? E a gente especializou os negócios, porque a gente acredita, né? Olhando para o futuro também, de que a especialização e o foco nos nossos negócios vai trazer o resultado que a gente precisa colher no futuro. Então a gente precisou fazer e a gente acredita muito nisso. E a gente está fazendo esse movimento, que não é fácil, né? Você está mudando muita gente de lugar, está mudando um pouco do ways of working do negócio. E aí, isso que você falou é fundamental, né? Da gente, mesmo. E é uma situação que traz mais complexidade, é mais difícil, você tira as pessoas ali da zona de conforto. Mas acho que é super importante isso que você trouxe de lembrar sempre as pessoas e olhar o retrospecto, né? Em que fase dessa jornada a gente está, né? Porque tudo isso é um trabalho que, obviamente, precisa ter consistência, né? E você ir fazendo a transformação e você sempre lembrar o que trouxe a gente até aqui, como a gente fez isso acontecer de forma, né, brilhante. Acho que no nosso caso a gente conseguiu transformando e trazendo ali novas formas de trabalho. E aí, às vezes, você está aqui num novo movimento, você esquece o que você fez. Você fala, não, gente, eu tenho que lembrar, vamos lembrar, olha onde a gente está. E a gente só está aqui hoje porque a gente fez tudo isso. E aqui é mais um momento. E vamos lá, vamos firme, vamos ter resiliência, porque vai passar e daqui a pouco a gente vai ter um outro desafio pela frente. Só que sem perder esse senso do pertencimento, mas celebrando e reconhecendo tudo que está sendo feito. Porque senão você fica sempre. Você não pode ter aquela sensação que você está sempre correndo atrás e nunca acaba, né? E talvez nunca acabe mesmo, porque dentro do que a gente falou lá no começo, a mudança, a velocidade da mudança é tão rápida que você está sempre no sentimento de assim, bom, mudou, mas e agora? Qual que é a próxima? E vai ter a próxima, você vai continuar. Isso faz parte da nossa evolução, faz parte do mundo que a gente está vivendo. Então, você não pode perder essa noção, né? Você está olhando ali aquele momento, mas celebrar e reconhecer tudo que você fez até ali, porque é só por isso que você está ali, né? Porque você fez eu tantas queria coisas que avançar um pouco, Zuca, eu queria avançar um pouco no aspecto emocional do líder. Eu acho que a gente fechou um ciclo interessante aqui de coragem, colaboração e reconhecimento e recompensa. Mas nessa jornada, eu queria ouvir de você a parte difícil da história, né? Que é quando as pessoas parecem que não estão respondendo. Como é que você se sente quando você está com um time e você está incentivando? Isso acontece com os nossos ouvintes, com as pessoas que estão nos acompanhando. Ela assume lá uma posição e aí ela faz o que você está falando, ela incentiva as pessoas a serem elas mesmas, ela cria esse ambiente seguro onde tem essa possibilidade, né, da pessoa errar e ela é até incentivada a fazer a mudança, mas aí as pessoas com preguiça ou as pessoas com falta de foco, que é uma realidade que a gente tem, não adianta a gente imaginar, né, que o Lucas só trabalha com super-herói e tal, mas no meu time eu tenho gente preguiçosa, eu tenho gente que não tem conexão comigo, que não tem engajamento no trabalho. Então, se o trabalho é engajar, é porque as pessoas não estavam engajadas antes, elas estão preocupadas com os mimimis delas, estão preocupadas com as crenças dissociadas do trabalho e resultado, e você, como líder, tem que dar o resultado, tem que fazer a coisa acontecer, né? Então, como é que você se sente quando essa coisa
não responde. Olha, estou fazendo esse esforço. E como é que você dá a volta? Como é que pô, nós fizemos coisas incríveis. Mas para fazer coisas incríveis, você deve ter passado por situações dificílimas também. Então, conta pra gente essa parte emocional, onde você se sentiu realmente triste, abatido, e como é que a gente faz para fazer isso também com a gente? Sair dessa situação. Esse ponto é fundamental, né, Marcelo? Porque, assim, primeiro de tudo, né, somos todos seres humanos, somos todos iguais e a gente tem que ter essa humildade para poder reconhecer isso, né? Acho que dentro do mundo corporativo isso precisa cada vez mais estar presente, né? Tirar o ego. Acho que isso é uma outra coisa que mata muito, né? Assim, do ponto de vista das ideias, às vezes o ego das pessoas de não querer aceitar a visão do outro, não, aquela ideia foi minha. Acho que a gente tem que trabalhar emocionalmente para tirar isso, né? E acho que, como eu falei no começo, acho que o trabalho do autoconhecimento, eu vou te dar aqui o meu depoimento, né? Eu acho que de uns anos para cá eu tenho me preocupado muito com isso, assim, quem eu sou realmente, né? Eu tenho feito vários trabalhos, né? Com terapia, com pessoas que têm me ajudado muito, né? Um processo que a gente tem feito individualmente também, depois coletivamente a gente trabalhou o Enneagrama, que é uma metodologia que eu gosto muito e a gente tem falado muito dela aqui dentro da Unilever, que é exatamente cada pessoa de um jeito, cada pessoa ela funciona de um jeito, né? Às vezes o que eu tenho de visão é diferente do que você tem, porque você tem uma outra história, você tem uma outra característica e cada um é de um jeito. Então, saber olhar para essa diversidade das pessoas, ela é fundamental, porque vai te ajudando a ter o controle emocional que você precisa, porque às vezes o jeito que eu preciso que alguém atue não vai ser igual o que eu faria. É do jeito que ela precisa fazer, porque é do jeito dela. Só que eu preciso conhecer. Eu preciso me conhecer profundamente para poder entender como eu funciono. E eu também preciso começar a entender como que o meu parceiro ali, seja um colaborador, seja um par, seja o teu chefe, como que essa outra pessoa também funciona, para poder criar essa sintonia, né? Então, acho que a questão do autoconhecimento, para mim, ela é fundamental para você poder lidar melhor com essas situações. E vão ter dias, vão ter momentos que você está ali, às vezes colocando como vítima do sistema, né? Se colocando ali, meio desanimado, porque é o que você falou, às vezes parece que você está enxugando o gelo, você faz, mas a coisa não acontece. Mas quando você vai lá e se conhece, porque todo mundo tem ali o seu lugar de o que me dá energia, né? Tem se falado muito do propósito, né? Por que eu estou aqui? Mas por que eu trabalho nessa empresa? Por que eu estou fazendo isso? Tem um propósito por trás e cada um precisa achar o seu. Por que te motiva? Quais são os valores que fazem você estar ali? Porque a hora que você entende o porquê que você está ali, e a hora que você estiver se colocando nesse lugar de vitimização ou com aquele sentimento ruim, meio entristecido, você percebe isso. A hora que você trabalha melhor o teu autoconhecimento, você percebe aquilo. E não tem jeito. Para você evoluir, para você melhorar, primeiro você precisa perceber. Fala, bom, percebi. Estou num lugar aqui que eu estou triste, putz, não estou muito... Tá bom, então o que eu preciso fazer, me autoconhecendo, entendendo quais são as alavancas que me movem, o porquê, como fazer isso, para que eu vá para um outro lugar e volte a ter protagonismo, ser a pessoa que está ali olhando também o copo meio cheio, para que as coisas comecem a girar. Porque ficar nesse lugar aqui embaixo não vai te levar para frente. Vai ser ruim para você mesmo. As pessoas, né? Eu tive essa experiência em vários momentos que eu me coloquei nesse lugar, né? Que é natural, é o que você falou, é o ser humano, a gente se coloca ali. O primeiro passo é você reconhecer isso. Fala, bom, eu estou num lugar que não vai me levar para onde eu preciso. Então tá, quais são. E aí cada um tem o seu, né? Aí os valores, a família, o esporte, cada um tem ali, né? Os exercícios físicos, você conseguir trabalhar a tua mente, né? Nunca se falou tanto de mindfulness, né? Depois da pandemia isso acelerou, né? Por quê? Porque você precisa trabalhar a tua mente. O cérebro, a gente às vezes treina tanto, né? Já na academia, faz lá sua musculação, a gente, né, tem tanta coisa que a gente treina, a gente não treina o cérebro. O cérebro é o principal órgão do nosso corpo ali, né, que precisa ter isso, você precisa trabalhar ele constantemente, não
negligenciar isso. Acho que esse é outro ponto. As pessoas em geral, e eu já vivi isso também, quando você começa a negligenciar os sinais que a tua mente está dando, que o teu coração está dando, você percebe, você sente isso. E acho que isso que a gente tem que falar cada vez mais é o sentimento, o como eu tô, né? E dentro das relações humanas e dentro do trabalho, você está ali a maior parte do teu tempo, você precisa ter essas conversas, você precisa abrir esse diálogo. E voltando para o começo da nossa conversa, porque as pessoas possam ser elas mesmas, elas podem sentir. Eu não gosto quando a gente fala assim, quando assim, não, na vida pessoal, na vida profissional. A vida é uma só. Eu concordo com você. Você Eu é uma concordo. Tem pessoa. uma dica até para os líderes que nos ouvem aqui. Acho que o Lucas está sendo bem maduro, né? Quando coloca a posição da vida como ela é. Muitas vezes a gente está no momento mais difícil da economia nesse momento, coisa que quase não acontece no Brasil, né? Mas qual ano foi fácil? Quando Isso eu foi? não lembro, né? Eu não lembro qual foi ano fácil. E Aqui olha, todo ano é difícil, todo ano é e vai lutado, continuar né? sendo, hein? Não vamos achar que não vai. Vai ser assim. É isso, continua sendo lutado. Eu Esse só acho que fato, esse agora é a um gente não está dado, né? sozinho. Temos que lidar com Eu isso. só acho que a gente não está sozinho. O mundo todo está num ano lutado. Então, essa eu acho que é a grande mudança, né? Ao invés da gente melhorar, eles andaram para trás. Mas, tirando isso, nós estamos à vontade. Mas colocou uma coisa que eu acho que eu gostaria de sugerir para alguns amigos, que, óbvio, todos me procuram para conversar, de que a primeira coisa é você ser sincero com você mesmo. Você dizer para você, eu estou triste. Hoje Se eu dê o estou te direito de mal. sentir isso, né? Porque às vezes a gente tem o sentimento assim, não, eu não posso me sentir. Isso é Como não? loucura. Lógico que pode. Lógico que pode. E você tem que se Então, acolher, né? Porque quando você não se acolhe nesse sentido, porque para você ser bom para os outros, você ser um bom líder, primeiro você tem que você se acolher. Você tem que entender e se permitir a saber que vai ter momentos que você vai estar triste, momentos que você vai estar, né, ali angustiado, que não vai. Mas aí a primeira coisa é acolher isso e entender como eu faço para poder sair dessa, né? Eu acho que a gente fala muito do mindset, né? Mudar o mindset. Mas acho que a gente está numa época do feel set, né? Assim, de mudar a forma de como a gente está, porque e aí volto para aquele ponto que eu falei, Marcelo. Isso vai ser cada dia mais importante, porque com a inteligência artificial, e eu não tenho dúvida nenhuma, acho que a gente está vendo, está estudando tudo que puder ser automatizado, tudo que puder ser digitalizado, tudo que aquilo que hoje é tecnicamente feito, vai acabar, a inteligência artificial vai dominar isso, e que bom! A gente tem que saber combinar. E aí, para mim, essa é a beleza do negócio que está acontecendo hoje. Né? Às vezes a gente fica com medo, a inteligência artificial. Gente, isso vai ajudar a gente brutalmente se a gente souber combinar o que a inteligência artificial pode trazer do ponto de vista de aumento de produtividade, de tirar a fricção de coisas hoje que são feitas manualmente, que a máquina vai fazer com muito mais velocidade, com muito mais precisão do que a gente faz. E a gente, né, os seres humanos, precisam, obviamente, trabalhar cada vez mais isso que a gente está conversando aqui. Né? De ter essa mentalidade de se autoconhecer, de criar relações maduras, criar relações fortes, com confiança, porque isso a inteligência artificial nunca vai fazer, né? Então, eu acho que essa é a beleza do negócio, de como a gente cria essa inteligência combinada, né? Como a gente combina... eu quero avançar um pouco nesse tema. Até fazendo um disclosure aqui, né? A gente teve um podcast com o Marcelo Flores, que é presidente da IBM Consulting, e aí o tema principal foi a inteligência artificial, e como a gente trabalhou trabalhei na IBM, né? A gente foi contemporâneo na entrada. A primeira coisa que esse nome inteligência artificial, nome inventado, ele é altamente promocional, né? Esses sistemas especialistas, eles não são tão inteligentes assim, né? Eles precisam de um disparo, de um insight da criatividade humana para ampliar, aí sim,
né? A partir do meu insight, você vai ampliar de forma inimaginável as possibilidades e o repertório que ele tem, né? Que a ferramenta tem, para dentro da criatividade que eu gerei. E eu vi recentemente um discurso do Prêmio Nobel de Física que desenvolveu várias coisas que possibilitaram a inteligência artificial, os seus receios em relação à má aplicação por bandidos, por ditadores, por pessoas mal intencionadas, enfim. Essa inteligência artificial, uma genialidade do mal, ela também vai servir a propósitos malignos. Então, isso que você traz é uma conversa, um papo reto que a gente tem que estar com a nossa audiência, com quem está escutando a gente, que é, olha, esses sistemas que estão aí, eles estão gritando pela sua liderança. Eles precisam que você idealize uma forma de utilizá-los e gere mais empatia, que gere mais negócios, que gere mais... Mas eles não vão ter a criatividade de propor nada. Eles fazem mais do mesmo. Eles vão pegar um monte de ideias e vão trazer mais do mesmo. A grande novidade, a alavancagem, a criação da transformação ainda cabe e caberá ao humano. Né? A gente não sabe como é que isso vai ter desdobramentos, mas hoje cabe ao humano, cabe a você, principalmente você que tem muita experiência. Então, eu acho que vale essa reflexão de, primeiro, olha, você pode se sentir desanimado, mas hoje você tem ferramentas para respirar, vai dar uma volta, vai ao cinema, encontra com aquele amigo, com aquela amiga que joga você para cima, que ajustam a tua humanidade, as tuas emoções, para que você libere aí sim a tua criatividade. E aí você vai buscar, nessas ferramentas aí que o Luca colocou, energia e amplificação. Mas nada vai substituir a tua criatividade. Pelo contrário, né? Isso vai ser cada vez mais necessário, né? Assim, você realmente fazer aquilo que a inteligência artificial não vai conseguir e saber usar, né? E pensar junto com a inteligência artificial. Por isso que eu falo assim, eu acho que aqui tem uma coisa que é muito clara, né? E a gente está vivendo isso, né? É a democratização da inteligência, né? Assim, no sentido de você tem, é o que você falou, né? Você traz, é o ser humano que vai construir, que vai operar e vai dar o que ele precisa, mas você vai ter aquilo, se a gente souber realmente pensar junto com a inteligência artificial, isso é exponencial o tanto que isso pode ajudar, né? A gente a tirar a fricção e ter mais produtividade nos nossos negócios. Tem N exemplos aí de coisas que com a inteligência artificial se demorava muito tempo, meses ali, você faz em minutos, em horas. Que bom! Então vamos saber usar isso, mas o lado humano, a empatia, as relações, a criatividade, né? Ela são atributos do ser humano, né? Que a gente tem cada vez mais estar preocupado em aperfeiçoar isso, né? Através do, como eu disse, o autoconhecimento, as relações, falar sobre isso, porque tudo aquilo que for mais técnico e transacional e repetitivo, não é mais a gente vai fazer. Agora me conta uma coisa, como é que você está lidando com a turma da preguiça? Porque tem muita gente preguiçosa hoje, que não quer se movimentar, que acha que tudo vai ser resolvido para ele e vem te perguntar coisas ridículas, né? É como se não existisse a inteligência, não existisse o Gemini, não existisse o ChatGPT, não existissem as ferramentas. Ó, vai lá e você quer saber, vai lá e pergunta aprende a perguntar, porque a resposta é muito rápida, né? Mas é fundamental que as pessoas tenham um repertório. Sem repertório, elas não conseguem fazer a pergunta. E como é que você está desenvolvendo gente nova que chega com pouco repertório? Você tem muita gente com
não é só a preguiça. Tem a preguiça e tem um pouco repertório. São irmãos, né? Porque um pouco repertório é fruto da preguiça passada. Ele não estudou, ele não se desenvolveu. E aí ele chega aqui, às vezes até com vontade, mas a preguiça passada não permitiu ele que acumulasse repertório. E nós temos que ajudar essas pessoas, nós temos que fazer com que essas pessoas se encaixem na jornada de trabalho e encontrem o caminho delas. Como é que você está vendo isso dentro da tua jornada como líder? Porque isso é uma realidade de todos, né? Eu acho que aí, Marcelo, assim, tem uma questão de cada um se preocupar com isso e se autodesenvolver, né? Então, acho que a história da capacitação nunca foi tão relevante no sentido de você constantemente você tá sintonizado e você tá estudando, né? Você tá se aperfeiçoando. Isso cabe a cada um. Então, acho que uma coisa que a gente fala muito aqui é isso, né? Como que você se desenvolve, como você se capacita. Obviamente que a empresa pode dar caminhos, podem dar ferramentas, mas cabe a cada um saber a forma de se preparar para o que está acontecendo, né? Eu acho que espaço para preguiça não tem, né? Aí a própria meritocracia das coisas, a performance, quem for preguiçoso vai ficando para trás, porque vai perder o time, então certamente isso não deveria fazer parte aí desse contexto, apesar de, obviamente, você falou, tem pessoas que têm a preguiça, mas tem que achar um jeito de não ter a preguiça, de ser curioso, de querer estudar, de querer estar atento aos movimentos, porque senão vai ficar para trás. Né? E aquilo que a gente falou, o ciclo das coisas estão mais curto. Assim, às vezes aquele negócio demorava, por mais 15 anos eu me seguro aqui, eu vou tocando de lado. Não dá para tocar de lado. Né? Você tem que estar olhando para frente, você tem que estar se aperfeiçoando, porque é isso, né? O mundo vai te engolir se você não tiver essa forma de visão, né? De estar curioso para o que está acontecendo e pedir ajuda quando precisar. E assim, e eu volto sempre pro autoconhecimento, né? Assim, a hora que você percebe assim, puta, eu tô preguiçoso. Puta, eu não tô querendo fazer assim. Vamos lá. Então eu percebi isso, como eu faço para sair desse lugar, né? Então, mas aí é muito individual. Eu acho que aí, acho que as empresas, elas têm obviamente o trabalho de preparar o ambiente, de criar o ambiente, como a gente falou, seguro, de dar as ferramentas, mas aí é de cada um. A pessoa tem que perceber isso e estar engajada com ela mesmo em querer fazer e querer melhorar, né? Então, eu acho que isso é muito individual, né? Eu acho que todo mundo tem que ter essa mentalidade. Olha, eu gostei muito da nossa conversa. Estamos começando a chegar ao final aqui, né, do podcast. E agora que você falou sobre responsabilidade, né? Cada um é responsável pelo seu presente, cada um é responsável pelo seu futuro. E o que eu sempre converso com os líderes, e tem muita gente reclamando hoje, e está reclamando por um bom motivo, né? Porque é real, a dificuldade está voltando para a liderança, muito do trabalho que já não era da liderança, né? Está voltando. Tem muito serviço voltando para a gente. E aí a gente fala, mas por que esse serviço está voltando para mim? É porque alguém não está fazendo, né? Não tá agarrando. E aí volta. E aí, ao invés de reclamar, eu acho que você está trazendo uma questão que eu tenho trabalhado muito, que é levar as pessoas que trabalham comigo a refletir, ter uma autorreflexão. Puxa vida, você não quer evoluir? Você precisa agarrar isso aqui. É muito importante. Você vai voltar para mim, beleza, mas você vai perder em algum momento para uma outra pessoa que vai acabar fazendo o que você deveria estar fazendo. E aí a IA está chegando aqui para atividades repetitivas. É uma corrida. A gente antigamente corria contra a concorrência. Agora a gente concorre Ô Marcelo, eu acho que assim, contra a IA. tudo na vida Para ser substituído. tudo na vida são escolhas, né? Então você escolhe, você é livre. Você tem o livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Você só tem que saber a consequência daquilo e se autorresponsabilizar pelas suas atitudes, pelas suas escolhas. Eu posso escolher não querer fazer uma atividade, bom, mas não vem amanhã reclamar que você não foi promovido. Né? Você pode escolher não se aperfeiçoar, entender como que você vai conseguir pensar junto com a inteligência artificial para poder estar junto. Você pode escolher não fazer, mas também
você, né, não adianta depois olhar para o lado e ficar reclamando, olhando o copo meio vazio, reclamando do que você, né, do que o mundo é injusto. Não é. São escolhas individuais que levam a gente para um lugar, né? E as tuas atitudes, tuas escolhas vão te levar para um lugar que você que vai definir qual é, né? E eu acredito muito no potencial das pessoas. Eu acho que eu tenho vários exemplos dentro de casa, né? Aqui que pessoas que ali estavam às vezes meio desacreditadas, que estavam ali, né? Às vezes mal avaliadas. Mas quando você resgata as pessoas e aquilo que a gente falou, eu tenho vários exemplos de pessoas que eu fui lá, a gente conversou, a gente deu, né? Ajudou a pessoa a entender o porquê que ela estava daquele jeito. Putz, a pessoa ressurge e entrega muito e voa, né? Mas é muito isso, né? Individualidade para você poder perceber isso e fazer o teu melhor. Se você realmente quer. Se você não quer também, tudo bem, né? Ninguém, como eu falei, cada um é de um jeito, cada um quer uma coisa, cada um gosta de uma coisa. Mas tudo não tem problema, né? Agora, se você está naquele lugar e você sabe que ali você tem uma responsabilidade, que para ficar bem ali, para crescer ali, você precisa ter um tipo de atitude, ter essa curiosidade, então você tem que ter. Se não, ali não é teu lugar. E tudo bem. Mas tem outras coisas para fazer. Isso. Né? Eu acho que esse é o aceitar a realidade. Essa é a jornada. Bom, nós estamos concluindo, então, nosso papo de hoje. Eu acho que foi muito rico. A gente falou de coragem, né? A gente falou de cooperação, de fazer junto, a gente falou de recompensa, a gente falou de escolhas e de viver as nossas próprias emoções. E aí eu acho que o Luca trouxe para a gente, né, uma percepção da liderança inovadora, diferente, falando de temas que são universais, são atemporais, que podem ser usados por qualquer pessoa que está nos ouvindo, por qualquer tamanho de empresa, porque tudo isso fala de gente e fala do mundo que a gente vive hoje. Luca, quer dar uma palavra final aí para a audiência? Legal, Marcelo. Bom, prazer enorme aí estar com você. Espero que o pessoal que esteja assistindo aí, de uma certa forma, tenha conseguido tirar alguma coisa aqui, né, do que a gente conversou. Acho que é uma jornada de aprendizado constante. Acho que cada um está no momento de vida, no emprego, mas acho que é importante essa troca. Parabéns pelo teu trabalho aí, porque eu realmente acredito que esse tipo de troca, e como eu disse no começo, ninguém faz nada sozinho, estamos juntos nessa jornada aqui, e que bom, né, que você tem esse tipo de trabalho, porque eu acho que ajuda a fomentar cada vez mais esse tipo de troca. Então, super obrigado aí pelo convite, parabéns pelo trabalho. Legal. E a você que nos ouve, eu quero agradecer, esse é o motivo, né, da gente estar aqui e compartilhando e aprendendo, né, porque quem está aqui também está aprendendo o tempo todo. Agradeço pela tua audiência. Continuamos esse ritmo. Em breve teremos outras pessoas interessantes. E desejo a você o melhor da vida, né? Que agora você também possa aceitar essas emoções que todos nós temos. Sucesso e bons negócios.